Olá, pessoal. Vamos iniciar novamente aí o Conversando com o Psicólogo George Scuri. Hoje, nós vamos fazer uma pequena aula sobre o campo télico de cura, ok? Nós vamos falar um pouco dessa temática. Esse termo, campo télico de cura, foi um termo cunhado por mim a partir da tela e de outros conceitos, principalmente os conceitos de qualidade de presença, sintonia dual e ressonância límbica, que são conceitos que nós vamos falar um pouco aqui, que na minha visão é fundamental para eu ter um sucesso terapêutico muito grande. Todos nós sabemos que o eixo da teoria moreniana ele tem duas dimensões claras, uma dimensão que é o fator espontaneidade e criatividade, esta se manifesta claramente na dimensão individual, e o fator tele, né, que é o tecido que une os grupos, né, se manifesta na dimensão social, ou seja, nas interrelações. E é este fator que nós vamos trazer é, para dar corpo ao que nós chamamos de campo télico de cura num processo terapêutico. Todos vocês sabem também que essas duas dimensões se manifestam simultaneamente no eu tangível, que nós podemos observar claramente no papel social. Nos papéis sociais, nos seus vários contextos, nós podemos enxergar como aquela pessoa, como aquele cliente se posiciona na sua dimensão individual, como está a sua espontaneidade e criatividade, e do mesmo jeito como ele funciona nas suas interrelações. Tá ok? Então é através do papel social que nós vamos observar o fator espontaneidade, criatividade e o fator tele, como está funcionando com os nossos clientes. Muito bem. Olha, o fenômeno tele é a base da relação terapêutica. Né? Então, tele é uma forma de vínculo, tá? Nós podemos dizer que ele é uma empatia de mão dupla, ela não é uma correspondência unívoca, ela é bionívoca. Se eu for falar de conceito de empatia, ela não pode ser vista só unilateral, terapeuta-cliente, né? Tem que ter, cliente-terapeuta também tem que ter esse fenômeno empático de duas vias, onde é uma percepção mútua. Outra palavra-chave para o processo, para o fenômeno tele, é a mutualidade, tá? De aceitação, compreensão e uma ressonância emocional. Tá? No processo terapêutico é fundamental a tele. Tele é essencial para construir essa relação terapêutica eficaz, permitindo confiança e crescimento mútuo. Em grupos a gente sabe disso. A comunicação não verbal contínua entre grupos molda e fortalece a dinâmica do grupo. Né? E nós sabemos que a tele se manifesta, né, de três maneiras. Né? Ela se manifesta com uma mutualidade positiva, tá? Se manifesta com uma indiferença, que pode ser unilateral, e também com uma, uma, uma manifestação negativa, certo? Não empática, que em geral ela pode ser, vamos chamar assim, unidirecional. Em geral a gente vê isso unidirecionalmente, que pode acontecer também, né, dos dois lados, né, com mutualidade de indiferença ou mutualidade de sensações negativas. Né? E para um processo terapêutico, ela tem que ter uma mutualidade positiva, que aí que o fenômeno tele, morinianamente falando, ela se faz valer. Muito bem. Até em neurociências é importantíssimo a gente ter essa visão. Né? Qualquer transação emocional com os pacientes vai envolver originalmente estruturas neurobiológicas, né, que subscreve o sistema de regulação de afetos primários. Ou seja, regulação de afetos primários é porque, de uma certa maneira, a relação terapêutica ela vai reproduzir ou vai, digamos, se aproximar de algo que o cliente viveu nas suas relações primárias.
né, nas suas relações principalmente com a mãe. Né? Há uma reprodução deste fenômeno de conexão, né, entre mãe e filho. O Daniel Hill ele revela que, em termos neurobiológicos, ao engajar o cérebro direito dos nossos pacientes com o nosso, estabelecemos no momento uma conexão psicobiológica direta. E é essa conexão que ela seria uma conexão que vem de lá, que é muito semelhante à conexão e regulação de afetos primários. Vamos ver isso mais. Bom, aí nós trazemos um outro conceito, que é o conceito de sintonia dual e ressonância límbica, né, que seria uma conexão emocional e neurobiológica. A sintonia dual é uma harmonia emocional profunda entre o terapeuta e paciente que ressoa também além do verbal. Né? Na ressonância límbica tem uma conexão neurobiológica que espelha a empatia e a regulação afetiva. E sintonia é um conceito extremamente importante, porque sintonia é a maneira como focamos nossa atenção no outro e como sentimos sua essência em nosso próprio mundo interior. Bem como o outro percebe nossa sintonia, como ele se sente sentido por nós. Então, é muito importante na relação terapêutica, o cliente sentir-se sentido por nós e, sobretudo, sentir-se compreendido por nós terapeutas. Então, esses sinais são enviados e recebidos por meio do hemisfério direito. Esse é um dado extremamente importante. Né? O hemisfério cerebral direito tem esta função, por meio também do contato visual. Né? A teoria polivagal fala isso claramente, né? Como o nosso vago vagal é fundamental nessa conexão interpessoal, da expressão facial, do tom de voz. A prosódia é fundamental nessa conexão, e da intensidade da resposta no processo de comunicação. Aí é o impacto terapêutico, quando você trabalha dentro desses elementos, né? E aí isso vai favorecer a confiança e vai potencializar o resultado terapêutico. Então, um campo télico, todos esses atributos está muito presente, sobretudo a ressonância límbica. O que é a ressonância límbica? Esse é um conceito cunhado por Thomas Lewis, está naquele livro Psicodrama e Neurociências, né? Quem não conhece, eu recomendo fazer uma leitura desse livro. É um livro que é bem interessante, traz alguns conceitos bem interessantes, algumas técnicas psicodramáticas contemporâneas, principalmente as técnicas do Roas, Bermúdez. E Thomas Lewis descreve a conexão de sistemas límbicos entre mãe e filho, ou entre terapeuta e paciente, ou entre qualquer dois indivíduos que estejam vivenciando empatia mútua. Tem que ter mutualidade. Se não tiver mutualidade não funciona. E esse fenômeno é que ele chama de ressonância límbica. Ok? Isso é muito interessante. Aqui tem um recorte de um desenho, né, de Aitken, que é um desenho onde ele mostra a interação cérebro-cérebro durante a comunicação presencial, em conversações que ele denomina protoconversações, porque ele está se falando com um bebê, com mediação por olho-olho, vocalização, gesto, mãos, movimento, todos os processos não verbais num processo de comunicação e num processo de consolidação da ressonância límbica. Hemisfério cerebral direito da mãe, hemisfério cerebral direito da criança. E aqui é um exemplo interessante, onde você tem uma imagem de ressonância magnética, né? Essa imagem ela foi conseguida pela neurocientista Rebecca Sachs, que a imagem ela beijando seu filho de 2 meses. Então veja, seu filho de 2 meses. Em tese não tem psiquismo ainda, nem tese. O beijo dela causa uma reação química no cérebro do seu filho e gera uma explosão de quê? De ocitocina, que é um hormônio
é um hormônio da alegria, né, que gera sentimentos de afeto e carinho. Não é muito interessante isso? Isso mostra como a tela, de uma forma neurocientífica, aparece já desde cedo. Desde cedo. Vamos lá. É, o Moreno já dizia que o encontro só se dá com a tela. Isso nós, psicodramatistas, já temos um certo conhecimento. Né? A tela é decisiva no progresso da terapia. E o campo télico é um facilitador de cura e se desenvolve processualmente, podendo ser estabelecido rapidamente, num contato rápido com o cliente, ou não. Isso vai depender muito dessa sintonia dual e da ressonância límbica na relação terapeuta-cliente. Mas o que eu quero pontuar, reforçar, é que sem o campo télico de cura formado, o sucesso da terapia não vai existir. Praticamente a terapia não vai andar. Então é fundamental que haja isso. Por quê? Porque bom, outro fenômeno, né, que é fundamental é a qualidade de presença do terapeuta. Né? Essa qualidade de presença é um grande indutor da tela e é um grande indutor do campo télico. A presença terapêutica é a presença plena do terapeuta, onde ele aceita o cliente da forma que ele vier, com suas mazelas, com suas dores, com suas angústias, do jeito que o cliente aparece, com todas as suas questões. Não há julgamento, nós aceitamos o cliente, nós abraçamos o cliente, né? E isso influencia diretamente a qualidade de relação com o cliente. Né? A comunicação não verbal é fundamental, não pode haver uma incongruência entre a postura, o contato, a expressão, né, com o verbal. Tem que ter um alinhamento com a empatia e o acolhimento. E um impacto no espaço. Né? A presença cria um ambiente seguro, outro aspecto fundamental. Se o cliente não se sentir seguro, novamente a teoria polivagal. Se o cliente não se sentir seguro, o processo terapêutico não caminha. Como é que o cliente vai explorar as suas dores mais profundas, seus traumas, suas questões mais terríveis para ele, se ele não tem segurança que aquele ambiente, que aquele profissional é um profissional que seguro, é um profissional que vai lhe acolher? Não tem como. Então a qualidade de presença terapêutica é fundamental nesse processo. E é fundamental porque também ajuda na regulação dos afetos, né? É muito importante a regulação da afetiva, que nada mais é do que uma contenção emocional que é crucial para manter a estabilidade e a segurança no processo terapêutico. Né? Então, a tele e resposta clínica tem uma conexão direta. A tele facilita a conexão emocional, promove uma resposta terapêutica positiva. E precisamos ter, como eu falei antes, uma psicosfera de segurança. Um ambiente seguro permite que o paciente explore traumas profundas sem se desestabilizar. Porque
Porque neste processo, a presença terapeuta regula afetos. Então, à medida que o cliente vai trazendo as suas questões mais profundas, ele não se desregula, né? Porque a presença terapêutica é um regulador afetivo. Esse é a mensagem que eu queria dar para vocês. Então, ah, dois recortes importantes aqui, um de Siegel e um de Alan Shore e Mário Salvador. Quando os outros sentem a nossa sintonia com eles, experimentam-se o sentir-se sentido por nós. Eu falei um pouco antes sobre isso. A sintonia requer presença, mas é um processo de atenção focada e percepção clara. Né? A sintonia, ela é percebida, não é uma fala vazia. O cliente percebe que a sintonia existe, né? A ressonância de grupo que Moreno fala, a caixa de ressonância, né? Tem muito a ver com a sintonia. Não há ressonância se não houver sintonia. Então, o que o terapeuta faz não se trata de técnica, senão uma forma de estar. Não é técnica, não tem nada a ver com técnica. É a forma dele estar presente, já que o contato em sintonia do hemisfério direito é a via fundamental da mudança neurológica. Esse é outro recado que eu quero dar. Né? Às vezes a terapia não avança e pode colocar uma lupa na relação para ver como é que anda. Né? Se é uma relação que está cheia de transferências e contra-transferências. Relação terapêutica. Né? Acabei de falar de transferência contra transferência, olha aí. Isso é um impacto nas dinâmicas terapêuticas fundamentais, tanto a transferência quanto a contra-transferência. Os processos psicológicos vai influenciar a relação terapêutica, então a gente tem que colocar o olho nisso. Vai impactar o campo térico, vai afetar a atmosfera emocional, tanto do grupo quanto no processo bipessoal. E é preciso gerenciar isso. Reconhecer e tratar a transferência é fundamental para manter a eficácia da terapia. Né? Então, a mensagem é necessário criar um campo térico de cura, que é este campo de térico de cura criado, esse processo criado é uma construção. Né? Os psicodramatistas já são aquecidos para a ação, para colocar o cliente em ação. Colocar o cliente em ação sem ter o campo térico de cura estabelecido, eu vou usar uma linguagem chula, é uma furada. Nós vamos criar um grande problema para o cliente e provavelmente ele vai fugir da terapia. Né? Então, eu não posso fazer intervenções se eu não tiver meu campo bem estabelecido, meu campo térico bem estabelecido. Porque aí ele vai se sentir-se seguro e ele é capaz de ir para o drama, né, com toda a ansiedade que ele tiver, mas ele é capaz de ir para a dramatização. Finalizando, existem pesquisas bem estabelecidas de que 30% da qualidade de presença do campo térico bem estabelecido, só o campo térico bem estabelecido é capaz de garantir 30% de sucesso no seu processo terapêutico. Então, o ingrediente mais importante na psicoterapia psicodramática é essa capacidade térica do terapeuta de criar esse campo térico de cura. Isso nós não temos dúvida. É muito claro, por isso que eu estou fazendo essa pequena aula enfatizando a importância de criar este campo. E isso se aprende a fazer, viu, gente? Não pense que a gente aprende na faculdade, aprende nas formações. Isso não é ensinado, né? Infelizmente, mas pode ser ensinado.
mas é alertado, eu estou alertando a vocês disso. Não façam nenhuma intervenção psicodramática ou de qualquer outra natureza se você não estabelecer o seu campo térico de cura mais facilmente. É fácil de saber isso, a importância disso. Acontece muitas vezes, vocês devem ter tido essa experiência de alguns clientes que a gente já percebe que pode dar alta, eles já podem sair, né, da terapia, já está ok com as queixas que eles trouxeram, mas eles não querem sair. Eles preferem manter a terapia, porque o campo está tão bem estabelecido, a capacidade de regulação com a terapia é tão boa, que só isso, só estar com este campo, só ter esse espaço dele, né, do paciente, do cliente, é terapêutico. Então eles muitas vezes eles resistem a querer sair e preferem ficar fazendo um trabalho de prevenção. Opa, isso é uma coisa importante. O campo térico de cura, num certo nível, passa a ser um grande espaço de prevenção de problemas de saúde mental. Então a gente pode ajudar muitas pessoas só com espaço, só com campo formado. Ok? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu estou trazendo aí para vocês os livros que falam sobre essas questões, né? O Psicodrama e Neurociência, a gente fala muito sobre isso, sobre essas questões. Nesse livro, Psicoterapia Psicodramática Bipessoal Integrativa, esse livro não existe mais físico, nós estamos preparando a segunda edição, esse livro é da minha autoria. Os 3 livros eu faço parte. O primeiro eu estou na organização, junto com a Heloísa e o Eduardo Hug. Esse segundo e o terceiro livro que está aí, o mais recente é esse do Psicodrama Interno, Tratamento de Traumas e Mais Além, é o que eu lancei no congresso agora, no 24º congresso, e eu tenho feito alguns cursos sobre isso, tenho dado boas respostas. Esse livro está muito interessante, eu convido a vocês a dar uma lidinha. E no Psicoterapia, esses 2 últimos livros eu falo já bem da tela, eu falo bem do campo télico, né? Que vocês podem, se quiser ter mais interesse em me aprofundar, vai achar muita coisa aí. Eu estou alertando sobre a Revista Brasileira de Psicodrama, muitos artigos bons lá de colegas. Eu tenho alguns artigos lá que vocês podem ver, né? E coloquei também meu site, tá? E o meu Instagram também está aí. Aqui está o meu contato. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato e me perguntar qualquer coisa. Muitos perguntam no próprio YouTube e eu tenho uma dificuldade de responder no YouTube, gente. Eu escorrego, não respondo. Vocês podem fazer a pergunta do YouTube, mas se vocês querem conversar comigo, usem meu WhatsApp, tá ok? Um forte abraço para todos. Ficamos por aqui hoje.